e ainda dava dinheiro para coisas fora do Brasil. Ele deu dinheiro pro Pasteur, pro Louis Pasteur, criar a fundação, o Instituto Pasteur na França e depois aqui no Brasil, que foi criado aqui no Brasil. Ele ajudou a criar do próprio bolso o Instituto de Surdos Mudos, o Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ele que cria o Instituto, o antigo, né? Hoje tem outro nome, Instituto de Surdos Mudos do Brasil, que ainda é federal. Ele mantinha do próprio bolso estudantes no Colégio Pedro II, que era um colégio da elite brasileira da época, que é onde formava os futuros bacharéis, a futura elite administrativa brasileira. Ele deu dinheiro para o Wagner, o compositor Richard Wagner, para criar a ópera de Bayreuth. E pior, ele era todo antenado. Ele se comunicava, as cartas que ele trocou com toda essa elite intelectual da época dele, hoje fazem parte é um programa chamado Memória do Mundo da Unesco. De tão relevante que são essas pessoas com quem ele trouxe, ele fez. Então pertence a tem essa chancela de Memória do Mundo pela Unesco. Então ele se correspondeu com milhares de pessoas e sempre tentando puxar para o Brasil. Isso que é interessante. Então, assim, o Luiz Pasteur, ele vai ser amigo do Luiz Pasteur, ele vai fazer contato com o Luiz Pasteur, ele vai se interessar pelas pesquisas do Luiz Pasteur para combater a febre amarela. Ele vai falar com o fulano, é um cara que ele o Richard Wagner também, ele queria patrocinar o Richard Wagner e trazer o Richard Wagner para o Brasil. Ele adorava a ópera alemã, adorava o Richard Wagner. Ele vai ter contato com um cientista escocês que ajudou na questão da criação dos cabos telegráficos submarinos, porque ele queria que o Brasil fosse totalmente interligado, que vai ser a linha Capanema, que vai interligar todo o Brasil por telegrafia. Então, tudo ele tá antenado no que está acontecendo para ver o que ele consegue trazer para cá. Que O legal. telefone vai ser isso, ele está em 1876, que é a segunda. É a segunda. 1800 agora, eu não sei se é 76 ou 81. É quando nos Estados Unidos tem a celebração dos 200 anos da independência. Acho que é 81. Ele vai para os Estados Unidos participar da celebração. Ele é o único imperador, o único monarca que vai participar das festividades dos 200 anos da independência dos Estados Unidos, tipo, de uma nação, né, que pertence então ao rei da Inglaterra. E aí vai ter uma grande exposição na Ele era um cara que queria encontrar as novas tendências e ver se e conseguia era um trazer cara pra cá. democrático, tanto que se você pensar que ele permita, ele sendo um monarca, ele permite que haja no Brasil a criação do Partido Republicano e permite que os deputados eleitos para a Assembleia e que são do Partido Republicano não precisem jurar fidelidade ao imperador, Uma a, a, loucura, a né? mente do Era cara diferente. era diferente. Como que era a personalidade dele? A personalidade dele é complicado. Porque tem duas personalidades. Tem essa maldita. Tem uma máscara forte. Porque assim, essa criança que fala pro outro, que tá sendo observada, se sente observada o tempo todo, ela vai ser o velho, que vai continuar até cair a monarquia no Brasil. É o cara que acha que está sendo observado o tempo todo. Então é muito difícil você chegar diferente do pai.
Porque ele foi criado para ser antítese do pai, para não dar escândalo, para ser uma pessoa comportada, para ter amante Ah, escondido. Eu achei todas as cartas, eu achei todas não, achei um monte de cartas dele para amante, amante para ele. Tá tudo guardado na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, eu escrevi tudo na biografia dele. Então, para mostrar que ele era humano, entendeu? Porque essa coisa também de colocar num pedestal e falar, ó, tá vendo? Não, porque na hora que você coloca um líder desse num pedestal, você vai achar que ninguém mais presta. E na verdade, tipo, não é verdade. Todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo acerta e tal. O cara tem boas qualidades, mas também tem um monte de coisa que também colocar qualquer pessoa num pedestal é um perigo, claro, é velho. um horror. E aí então você tem toda essa questão dele como humano, é muito complicado você chegar perto. Porque ele se protegeu o máximo que ele pôde. Ele era uma instituição, ele se via como uma instituição, ele se construiu como uma instituição. Então é difícil, mas ao mesmo tempo você começa a pegar na parte íntima algumas coisas. Por exemplo, tem uma carta da Princesa Isabel para ele quando ele tá na Europa. E aí ela pede conselho para ele. Ela fala: Não, tô na Europa. Quem tá governando é você. Você foi criada para isso. Então ele criou duas mulheres para pensarem por conta própria. Tipo, não, tipo, vai ter uma hora que eu não tô aqui. Você vai ter que resolver. Então, então aí você vê algumas outras coisas que. Mas ao mesmo tempo, também tem essa coisa. Você tem que resolver, mas olha, o teu marido, a partir do momento que você casar, é que vai passar a cuidar de você e do que você vai estudar e do que. Tem umas coisas assim meio patriarcal, né? Sim. Que era como era a Cultura sociedade da na época, né? época. Sim, é. Mas ele curtia tudo, assim, o grande barato é assim, um monte de gente fala, mas por que um monte de gente já fez essa pergunta. Quando teve a Revolução no Brasil, Revolução, que não foi a Revolução, a queda da monarquia no Brasil, por que ele não ficou num palácio, em algum lugar, tipo, ele tinha parente em Portugal, o sobrinho neto dele é rei de Portugal, por que ele não ficou em algum palácio, por que ele ficou morando em hotel? O cara não queria palácio. O rei de Portugal ofereceu um palácio. O Guilherme II da Alemanha ofereceu um palácio para ele. Alguém da Bélgica também. E ele foi para a única república. Ele queria morar em Paris, ele queria morar na França. Ele foi para a única república que tinha da Suíça. Ele foi para a única república que existia. Ele tava de saco cheio Ele tava de desse saco mundo, cheio e ele cara. gostava da república. Tanto que eu gostava da República, da questão republicana, de como que uma república funciona. Ele achava que o Brasil não estava ainda preparado para isso, para ser uma república, porque não tinha educação formal suficiente ainda. Então ele que Quer atender, achava, cara? não, spam suspeito, deve ser golpe, para variar. O que mais eu recebo é o que que acontece? Ele achava que tinha que se melhorar a qualidade de ensino do Brasil. A maior parte dos brasileiros tinham que ter formação, como ele via isso acontecer na França, como ele via isso acontecer nos Estados Unidos, para depois pensar numa república. Pra mim faz sentido isso. Até hoje a gente não chegou no patamar de independência dele, Até até hoje a gente hoje, tem império. exato. Verdade. Então ele achava que o brasileiro tinha que estudar, inclusive as mulheres. Isso é interessante, porque uma das primeiras mulheres a se formar em medicina é brasileira e ele vai conhecer em Nova York, porque aqui não podia mulher entrar na faculdade. Essa mulher vai estudar em Nova York. Ele vai conhecer ela em Nova York quando ele vai para essa feira, para essa comemoração lá dos Estados Unidos. E é engraçado que logo depois que ele volta para o Brasil, ele chama o ministério e eles já começam a mudar a questão da mulher poder entrar na faculdade, nas universidades. Porque ele viu essa brasileira que teve que estudar lá fora. E assim como ela tinha várias outras. Maria Augusta Generosa Estrela. Quando a Maria Augusta volta para o Brasil, ela já consegue validar o diploma dela, porque já tem a lei que permitiu que as mulheres entrassem. E o mais engraçado é que na época do Império, você já tem as primeiras mulheres que conseguem serem reconhecidas como eleitoras. Porque a lei do voto
dizia que todo brasileiro formado com ensino superior podia votar. Então as mulheres que estavam Poderiam. poderiam votar. E a primeira mulher que tira um título de eleitor em 1887, 88, é uma dentista do Rio Grande do Sul. Só que aí quando cai a monarquia, ele, não, brasileiro é homem. Ele faz isso? Não, ele não. Quando cai a Quando cai a monarquia, monarquia, o pessoal de a lá, a república. república. Porque o que acontece? A gente sempre tem essas contracorrentes. Então, assim, esse liberalismo do Dom Pedro II, que era uma pessoa antenada, que estava pagando o próprio bolso, lente de telescópio que estava sendo feita na Europa, e aí quando chega aqui no Brasil para colocar tudo montado no maior telescópio que teria na América Latina toda, seria no Brasil, no Rio de Janeiro, o negócio fica desmontado, ninguém sabe como monta, se perde. Isso vai se acabando. O monarca que se deixava, que não ligava de virar charge, dormindo, cochilando durante reuniões, e que estampava isso em capa de jornal, Mosquito, Cambrião e outros jornais desenhados com caricatura, morreu, acabou. Quando cai o Império, essa liberdade de imprensa que se tinha durante o Império, principalmente durante o reinado do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, acaba. Jornalistas começam a ser perseguidos, jornais são fechados, se instala a censura, começa toda uma onda extrema, oposta ao que era na época do Dom Pedro I, do Dom Pedro II. Porque ela Para poder criar não é. imagem. Não é porque qual é o grande problema da República? A República, ela não veio por vontade do povo. Em 1700, a gente começou a história aqui falando sobre a Revolução Francesa. Certo. 1789 acontece a Revolução Francesa. Pouco antes do golpe da República aqui no Brasil, dado pelos militares, o Dom Pedro II está comemorando os 100 anos da Revolução Francesa. Tá tendo coisas no Rio de Janeiro a respeito da Revolução Francesa. Ele está participando, ele como monarca, está participando da comemoração da Revolução Francesa. E mais, está fazendo uma exposição a respeito da documentação que ele tinha conseguido comprar e receber de outros lugares a respeito da Inconfidência Mineira. Então, quer dizer, um monarca que tá, sabe, o cara não tá falando que a Revolução Francesa foi errada, ele não tá falando que a insurreição mineira, a Inconfidência Mineira foi errada, é um cara que tá mostrando isso e tipo, tá comemorando junto com esses povos. Imagina, então assim, quando vem a República, isso tudo acaba. Então, Como que veio a República? a República, ela é um golpe militar. Ela vem assim, da seguinte maneira: ele permite, acontece tudo mais da implantação do Partido Republicano Paulista. Esse Partido Republicano, ele acaba elegendo deputados e tudo mais para a Câmara no Rio de Janeiro, né? Tipo, o que hoje seria deputado federal. Quem que criou isso? Quem que. Pessoas que. Porque tinha um maldito poder que era o poder moderador. Então o que acontecia? A gente tinha meio que um sistema parlamentar inverso. Ao contrário dos outros países, o que acontece? Você forma uma maioria no parlamento para conseguir ter um governo. Então, se um determinado, dentro do parlamentarismo, se um determinado partido ele é maioria, 50% mais 10%, 60% vai do parlamento, ou 50% do parlamento, e os outros 50% não conseguem se juntar para ser contra ele, essa maioria do parlamento consegue formar um governo. Então, o governo daquela nação vai sair da maioria daquele partido dentro do parlamento. Se o parlamento não forma maioria, ele tenta fazer uma coligação com outros partidos para que junto nessa coligação eles consigam formar um governo. Aqui no Brasil, como é que funcionava? Quem determinava
quem ia ser o gabinete era o imperador. Então o imperador formava o seu governo e aí era feita a eleição. Só que esses donos do poder que já estavam lá no gabinete, nos ministérios, é que acabavam comandando as eleições, fraudando a eleição para conseguir a maioria que eles precisavam para governar. Era totalmente inverso aqui no Brasil a questão. E aí, nessa pegada, o que acontece? Nas primeiras eleições, os republicanos eles conseguem colocar deputados lá, deputados federais, que seria hoje equivalente a deputado federal, na Câmara dos Deputados. Já em 1889, quando tem o golpe, eles não conseguem. Eles não têm força. O Partido Republicano não tinha força. Só que você tem uma onda que é o positivismo, você que tem um canal de filosofia, faça um vídeo sobre o Augusto Conte, sobre o Benjamin Constant aqui do Brasil. Você tem essa filosofia positivista que vai principalmente pegar dentro do exército. E aí você vai ter uma união desse exército ávido por poder, porque esse exército ele era pífio antes da Guerra do Paraguai. Quando tem a Guerra do Paraguai, esse exército tem que ser inchado, tem que ser reconstruído, é injetado dinheiro nele. Muita gente acaba ascendendo socialmente porque entrou nesse exército e aí consegue manter família, manter posição, manter prestígio. E você tem famílias tradicionais, como por exemplo a do Deodoro, que está no exército desde a época do Caxias. O Caxias já tinha morrido na época se o Caxias tivesse vivo, não teria tido golpe da República. Você tem certas famílias que estão há muito tempo no exército, e esse exército agora está fortalecido. E esse exército quer ter voz. Porque esse exército já é esclarecido, ele está permeado dessas ideias positivistas, separação de Estado da Igreja, que aqui não foi separado ainda no Brasil. Você tem os ideais racionalistas do século XIX e tal, e eles estão impregnados dessas ideias todas, eles acham a monarquia um atraso de vida. E que o bom mesmo é a república. E aí eles vão impor, então, essa república pelas armas. Ainda mais porque o que acontecia? Como hoje voltou a ser, nesse último governo, e nos governos passados, quem mandar no exército, o ministro do exército, os ministros das armas, eles não são das armas, eles são civis, eles são governo civil. Então, diferente do governo passado, você tem civis mandando no exército. Na República também, na monarquia também, eram civis mandando no exército. Esse exército não quer calar a boca. Esse exército quer se meter na política. Esse exército é proibido de se meter na política. Os oficiais não podem falar em público sobre política. Muitos começam a falar, muitos vão ser presos, vai começar todo um descontentamento no exército, até a ponto desse exército começar a ver que, olha, esses republicanos aí, que mesmo que não ganharam aqui, eles, olha, podem dar certo aí um sistema de governo onde a gente vai ter voz. Tanto que o primeiro presidente do Brasil é o Marechal Deodoro, depois vai ser o Benjamin Constant, depois vai ser. Aí a gente vai ter o Prudente de Moraes, que é um paulista, que vai ser o primeiro presidente civil do Brasil, mas antes disso, a gente teve uma república que viveu sobre a força das armas desde que foi implantada. E que teve várias revoltas, revolta federalista no Rio Grande do Sul, várias revoltas que não concordavam com o modo de se governar. E aí então você tem um oposto, né? Então aí você tem esse golpe que começa, na verdade, com uma queda do ministério. O Deodoro ele depõe o ministério em 15 de novembro de 1889, logo pela manhã, de madrugada, o ministério cai. Os ministros foram pedir abrigo no QG do exército. Super. Bom, enfim. Aí eles pedem ajuda pro Benjamin Constant. E o Dom Pedro II nessa história? Lá em Petrópolis, rezando pela alma da irmã na missa de 15 de novembro, que era a data de morte da irmã em Portugal, a Rainha Maria II, que tinha morrido em 1850 e tanto. E sem saber de nada. Aí, só que, sem saber em termos, chega um primeiro telegrama
para ele, falando que estava tendo alguma coisa na capital. O primeiro-ministro da época, o Visconde de Ouro Preto, telegrafa para ele falando que eles estavam no QG da Marinha, inicialmente, e a Marinha justamente é a única arma que vai demorar para ficar do lado dos republicanos. O exército logo fica do lado. E aí eles têm a brilhante ideia de sair do QG da Marinha e ir para o QG do Exército, que fica onde é hoje é o Palácio Duque de Caxias, lá no centro do Rio. E aí eles são engolfados. O Marechal Deodoro chega com umas tropas. O. Eu tô com o Benjamin Constant na cabeça. O Benjamin Constant. Não, o Benjamin Constant foi o segundo presidente. O Benjamin Constant, ele. Não. O Marechal Floriano. O Marechal Floriano, ele. Era comandante do exército. E ele abre as portas para as tropas do Marechal Deodoro, dando. E aí o Visconde de Ouro Preto fala, mas atire, né? Ele falou, como vocês ganharam a guerra do Paraguai? Daí ele falou, mas na guerra do Paraguai a gente estava lutando contra o brasileiro. E aí ele abre a porta, e aí o Deodoro entra no quartel-general do exército e prende o ministério. Depois o ministério. Nossa. E aí nessa, o Visconde de Ouro Preto consegue passar um último telegrama falando que Deodoro entrou, o ministério caiu. Aí o Dom Pedro desce de Petrópolis para ver o que está acontecendo. E nessa, a princesa Isabel, que estava comemorando bodas de prata, a mulher estava preparando a casa para receber a festa de bodas de prata dela. Nossa. Ela vê que tá acontecendo alguma coisa, já tem telefone no Rio de Janeiro, ela recebe ligação e tal, e aí ela fica com medo do que tá acontecendo, e aí o que ela decide fazer? Ela decide pegar os filhos e manda para Petrópolis, achando que o pai ainda estava em Petrópolis, porque daí eles estariam protegidos lá na serra. E aí manda com o professor deles. Quando ela tá indo para não sei aonde, ela vê que a carruagem do pai tava no passo. Isso de lancha, tá? Isso eu tô. É lancha, Rio de Janeiro lancha. Ela vê que o pai tava. A carruagem do pai tá. Ele, nesse meio tempo, ele já tinha descido de Petrópolis, tinha pegado o trem, descido na estação de São Cristóvão, indo pro centro da cidade, no Paço Imperial. Ela pega, manda a lancha dela ir pro Paço Imperial. Aí eles ficam lá. O Dom Pedro, não vai acontecer nada. Eu conheço os brasileiros e não sei o quê. Ele achando que não ia acontecer nada. E ela pega, meio dá uma prensa no pai e ela convoca o Conselho de Estado. Ela convoca os conselheiros de Estado, aí tem uma reunião do Conselho de Estado e eles decidem colocar um cara que era inimigo político do Marechal Deodoro como novo primeiro-ministro do Brasil. Aí o Deodoro fala, não, acabou. Chega, não, acabou a monarquia, acabou tudo. Aí eles ficam presos a partir da madrugada de 16 de novembro, dentro do Paço Imperial. A princesa Isabel enlouquecida, porque os filhos estão lá em Petrópolis. E o Dom Pedro. E tinha como eles escaparem. Tinha uma passagem que ligava o Paço Imperial aonde hoje é o Museu Histórico Nacional. É bem perto. E essa passagem não estava fechada, os militares não sabiam dela. Eles podiam ter escapado por lá. E aí eles podiam pegar um navio. E a ideia é que eles entrassem no navio chileno, o Almirante Cochrane, que era era um navio escola que estava no Rio de Janeiro e que justamente o baile da ilha fiscal que tinha acontecido menos de uma semana antes era para homenagear esses chilenos. Aí o Dom Pedro falou: não, eu não vou me esconder em território que não é brasileiro. Tipo, a partir do momento que ele pisasse, ele não estaria mais no Brasil. E ele também estava com medo, tanto ele quanto a princesa Isabel, do que podia acontecer com as crianças. Tipo assim. Porque a ideia era até meio lógica, porque o que aconteceu? Como o golpe foi no Rio de Janeiro, pra você ter uma ideia da loucura, o golpe acontecendo no Rio de Janeiro
o irmão do Marechal Deodoro não sabia que o irmão estava envolvido. E ele era chefe de armas da província da Bahia, era o comandante-geral do exército na província da Bahia. Ele telegrafou para o Rio de Janeiro, pro Dom Pedro, que ele viria com tropas, que tipo, para ele, se ele conseguisse escapar do Rio de Janeiro, para ele ir para Bahia, que ele enfrentaria. Nem o exército todo estava Tava sabendo ciente do que disso. estava acontecendo. São Paulo foi uma das últimas. O presidente da província de São Paulo se trancou no palácio do governo, que ficava onde hoje é um pátio do colégio, e até ter pé da situação, não declarou a República aqui em São Paulo. Sabe quando a República realmente foi declarada? Ah, Quando conseguiram enfiar o Dom Pedro num navio escondido em 16 para 17 de novembro e despachar ele escondido para a Europa. Antes disso, e antes disso ainda teve uma tentativa de marinheiros brasileiros invadirem o palácio para libertar a família imperial. Só que o exército usou isso inversamente. Falou para o Dom Pedro que era a população brasileira armada tentando invadir o palácio para matar o imperador. E que eles estavam protegendo, e que ele tinha que sair do Brasil. Eles inverteram a situação, entendeu? Aí eles foram embora. Só que aí o que aconteceu? Com ele longe do Brasil, quando o resto do Brasil soube que o imperador tinha ido embora e que tinha tido a proclamação da República no Rio de Janeiro, você vai lutar por quem se o imperador não tá mais aqui? agora foi já. Tipo, foi. Eles trouxeram os netos dele lá de Petrópolis, enfiaram e primeiro embarcaram eles ficaram na Ilha das Cobras, na Ilha Grande, no navio, tiraram ele do Rio de Janeiro, colocaram ele na Ilha Grande, e lá na Ilha Grande ficaram esperando os netos, aí de lá partiram pro... E sem dinheiro, ele não tinha dinheiro pra passar um telegrama. Nossa, cara. Sem nada. Tipo, ele não tinha caixa 2 na Suíça, entendeu? E aí ele se viu chutado do Brasil. E ele nunca falou um A. Nunca? Ele nunca ficou Nada. puto com Ele isso? não falou um A. Todo embaixador, todo diplomata estrangeiro que ia procurar ele na Europa, ele falava, continue servindo ao Brasil. Tipo, o Brasil era uma coisa, ele era outra. Mas O Brasil continuava. será que ele tava de saco cheio Ah, já? provavelmente também. Falou, deixa eu aproveitar a vida agora, né? Tô nem aí. Pô, quando o cara morreu depois de 89, 90, não vendeu. O cara teve mais 2 anos de vida. 2 anos só? Ele morre em dezembro Com quantos de... anos? Há pouco, 60 e pouco. A gente vê aquelas fotos dele acabado lá, que é metade diabetes, metade velhice que da época, sabe assim, de não ter muito tratamento para algumas coisas. Ele era de 25, morre em 90. Ele não tinha 70 anos. E a mulher dele morre do coração logo depois. A Teresa Cristina, ela chega em Portugal. Ela é uma italiana, chega no Brasil, vive toda a vida basicamente dela aqui no Brasil. Ela chega em 40, é expulsa em 89, teve 2 filhas, viveu todo o tempo aqui no Brasil. E ela morre dizendo: Brasil, terra linda, para ela não posso mais voltar. Nossa. Ela morre no dia que ela sabe que eles expulsaram definitivamente. Porque o que acontece? Quando o Dom Pedro tá no navio, tinha um cara que tentava negociar uma grana com a família de indenização. Ó, vocês estão perdendo o trono, a gente paga tanto. O Dom Pedro era muito honesto, ele manda um telegrama, quando ele sabe da notícia, ele manda um telegrama falando: não, o governo tem que me pagar o que me deve dentro da lei. Quando esse telegrama chega dentro da lei, assim, dentro do que estava na Constituição, que não vai mais existir, e outras coisas mais, dentro da lei do Império, tipo, o Império caiu. E aí ele não queria receber nada além daquilo. E era uma fortuna que estavam oferecendo para ele. E aí ele fala: não, eu não quero eu não quero esse valor, eu quero só o que me devem pelo dote da Teresa Cristina, se caísse o governo, e mais pelo que eu devia receber por ano. A dotação dele como imperador. E quando esse telegrama chega no Brasil, o Rui Barbosa já é o ministro da Economia. O Rui Barbosa interpreta aquilo como a oferta da República, ela
ele interpreta como se o Dom Pedro não reconhecesse a República como legítima para oferecer esse dinheiro para ele. Então, teoricamente, o Dom Pedro não reconhecia a República no Brasil. Então, eles, Teoricamente. teoricamente, na interpretação do Rui Barbosa e de outras pessoas. Então, o que eles fazem? Eles baixam uma lei de banimento. Então, o que era um exílio acaba sendo um banimento definitivo do Brasil. Eles não podem voltar para o Brasil. E aí, Nossa. quando chega essa notícia, eles já tinham saído de Portugal, estavam no Porto, e do Porto eles iam pegar um trem para ir para Barcelona, para Madrid, de Madrid eles iam chegar a Paris, tudo de trem. E ela já não estava boa do coração. Nesse dia, ela começa a passar mal, ela morre. Porque essa coisa do tipo, sabe assim, e ela, isso foi 15 de novembro, ela vai morrer no começo de dezembro, assim, Nossa, não é cara, um foi muito mês, interessante. totalmente. E aí hoje os políticos, a gente não sabe quem tá depondo, quem tá sendo preso, parece que virou uma coisa normal. Total, cara. E assim, pelo menos eles, assim, o Dom Pedro II errou algumas coisas e tal, mas assim, você vê que a tentativa de acertar era maior do que a de errar, sabe? Assim, e era aquela coisa. O cara nasceu e foi criado para aquilo. Então ele tava tentando fazer o melhor que ele podia. Travava muita coisa, travou muita coisa de desenvolvimento no Brasil, mas em compensação acertou em muitas outras coisas. Só que o que veio depois. Chiquinha Gonzaga sendo perseguida por militar, sendo filha de militar, porque falou mal do. Eu não lembro se foi Floria, falou mal do Deodoro. Nossa. Sabe, baixou a lei marcial mesmo. Porque não era uma coisa natural. Essa implantação da República não foi uma coisa natural. Então, para se justificar essa República vai buscar o Tiradentes. O Tiradentes ele nasce como um herói nacional com a República. Porque a República tem que se justificar. Tipo, quem teve Sim. ideia republicana anteriormente no Brasil? Então, aí, para se justificar mais ainda, ela vai começar a pegar esses enforcamentos que ocorriam, que a pessoa era praticamente careca, sem barba, sem bigode, sem barba, sem cabelo, para poder pegar direto a corda no pescoço, vão fazer o Tiradentes como Jesus Cristo. Eles vão juntar na imaginética, no imaginário da população, olha, ele morreu querendo a República. Agora finalmente somos uma República, sabe? Então eles criaram esse É um personagem. personagem criado. Ele realmente existiu Não, e sim, mas tal. O aumentaram cara tudo. tava brigando porque tinha que pagar imposto até. E pagava um quinto, hoje a gente paga 27,5. Então, tudo é uma construção no final. E depois disso, o que que houve, cara? E depois disso, Começa. a gente continua tentando se acertar. 200 anos de independência, ainda tem muita coisa para ser feita. Né? O Brasil criou uma máquina muito esquisita, né? Comparado assim com outros países que a gente conhece. Pelo menos olhando por cima. Eu sou um cara que não entende Pois é, a gente muito tem de uma máquina política. esquisita, por exemplo, como a gente vem dessa monarquia parlamentarista complicada, então a gente tem um sistema presidencialista que, na verdade, tem um semi-parlamentarismo embutido. Quem manda mais ultimamente tem sido o parlamento. ah, tipo, nosso sistema presidencialista já ruiu faz tempo. O parlamento é que está mandando, o parlamento é que está fazendo mais coisas do que o presidente que tiver. Que loucura. Isso já é uma coisa que está vindo desde uns 3 presidentes para trás. Né? Caramba. Se a gente pegar o Temer, ainda a Dilma, para cá, a gente está mais parlamentarista do que presidencialista. Então, o sistema está mudando. Que outros países são assim também, você sabe? Bagunçado, eu acho que nenhum perde. Ah, não, eu acho que a Itália é o pior. A Itália é uma zona. E a Itália, o parlamento, eu acho que é o pior. Ah, mas tinha outra coisa que eu queria falar que agora eu Oh, me desculpa, perdi. eu te interrompi. Não, não.
Perdão. Não, imagina. Tinha alguma coisa a ver com o governo, presidente. Ah, e aí você tem essa maluquice que alguns acham que a gente ainda precisa ter esse tal poder moderador que o Dom Pedro. Quer dizer, não foi ele que criou, foi um pensador que ele escrevia, que era o Benjamin Constant de Rebec. Esse pensador, ele acreditava que, além da divisão certa dos poderes, que é uma coisa que até a Revolução Francesa não existia muito bem, então, assim, o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário, isso era uma baderna. Além disso, precisava ter um quarto poder que organizaria esses e faria com que eles não entrassem em choque. E aí foi, então, o Dom Pedro, ele pegou o projeto da Constituição de 23 e reuniu todos os privilégios do monarca num quarto poder. Esse quarto poder, chamado poder moderador, que é o que moderaria esses outros poderes, vira e mexe, alguém se urge na ideia de que o Brasil precisa ter. Então, o exército às vezes se acha o poder moderador do Brasil. Sempre esse nome às vezes aparece como alguém que precisa consertar essas esferas que estão entrando numa. Ainda é uma herança dessa Constituição lá que a gente está fazendo 200 anos agora. Ah, então, digamos, entre aspas, existe ainda esse espaço do quarto poder. Se acha que precisa. Se acha que precisa. Alguém com uma. Porque você tinha um imperador fazendo isso. Agora, a partir do momento que algum órgão se acha imperador, quer dizer, tem Cara, alguma o coisa Lutz errada. Podcast podia ser o imperador do Brasil. Não é? Também acho. Nossa, um cara legal, cara. Ah, mas o poder sobe a cabeça. Verdade. Não, é verdade. Acho que ia ser um ditador do mal. Ia acabar subindo a cabeça. Ia impor cara. filosofia em todos. Exato. Acabar as aulas de matemática. Isso aí é inútil. Tô brincando. Eu tava vendo um professor contando que o problema da matemática e outras é que não traz pra realidade. Que assim, se ensinasse como faz filtro no Instagram, como que precisa de saber de matemática e raiz quadrada para desenvolver um filtro no Instagram, a molecada ia aprender rapidinho Exato, matemática, cara, porque ela ia ver uma coisa prática que ela tá usando no dia a dia. Exato. Bota programação ao invés de matemática, precisa usar. É mais legal, Pronto, divertido. Ensina o cara a fazer o Minecraft lá. Eu ia ser um ditador, cara. Eu tava conversando hoje, com a minha namorada, falei assim. Eu falei brincando, obviamente, né? Mas eu falei assim, e se a gente fizesse. Eu tentando encontrar soluções pro sistema do Brasil, eu falei assim, se a gente fizesse, todo mundo é obrigado a fazer um teste de QI. Se não tiver acima de 120, não pode votar. Ah, mas aí é muito elitista. Então. Aí ia começar a existir um elitismo e tudo mais. Sempre tem um Ia ser problema aquela aí coisa, que tipo, que nem onde que matavam criança que nascia defeituosa. Não, é Tinha verdade. uma coisa Não, na Grécia, eu ia né? ser um péssimo governante. Acho que é Esparta, não sei se é lenda ou não, né? Não, é verdade. Em Esparta você tinha qualquer pessoa que tivesse um defeito, o que era considerado um defeito, danou-se, né? É verdade. Isso é verdade. E os 300 mostram que devia ter matado aquele cara, né? O cara que Eu não assisti esse filme. Ah, tinha que ver. Todo mundo fala isso, cara. Eu tenho que ver mesmo. Mas é engraçado isso, né? Porque, assim, você é um cara muito estudioso de história e imagino que você, obviamente, tem os seus insights sobre a política, sobre como o mundo é. Mas aí a minha opinião pessoal, é difícil existir uma solução sem criar outros problemas, sabe? Mas tipo, eu acho que a solução é a educação. boa, Tem duas coisas, a educação e a ciência. legal. Porque sem a ciência, as duas vão gerar desenvolvimento econômico. Não tem como não gerar. Só que o problema é que a gente nasce em 1500 como propriedade, como uma área de uma questão de exploração, uma colônia de exploração, onde a ideia é se tirar o máximo possível dessa terra. Ainda a gente tem grupos que acreditam nisso, né? Vamos explorar o máximo que der para o nosso benefício.
Então a gente ainda tem esse pensamento colonial. E isso é tão triste porque ele entra como um pensamento social. E quem nos levou a isso, que foi o nosso colonizador, hoje quando você tem um retorno, quando você tem a ida desses brasileiros para Portugal, eles estão levando o que Portugal não tem mais, mas que foi o que nos transformou no que nós somos. Você não vai chegar para um negro e chamar ele de preto fedido, mas você vai indicar você, algumas pessoas vão indicar que ele está no elevador errado, que ele tinha que estar no elevador de serviço. Hoje, construtoras em Portugal têm que criar elevadores de serviço que não existiam em Portugal. Que Os loucura. brasileiros estão levando essa cultura para lá. Que loucura. Então, quer dizer, hoje a gente ainda sofre de um problema de racismo, um problema estrutural, um problema como nação, que quem nos legou isso não sofre. Quer dizer, claro que tem bairros em Portugal Lisboa e tal, que, tipo, são de bairros de pessoas que vieram de antigas colônias africanas, tem coisas que são meio guetos, não se mistura. Mas essa questão mais estrutural, mas mesmo assim, essas pessoas que vêm desses lugares e que são, obviamente, negras ou asiáticas e que são faxineiras, que ganham muito mais como faxineira no Brasil, elas pegam o mesmo elevador do apartamento. Não tem essa diferenciação. E nós, brasileiros, estamos levando outro hábito. Tem os chamados bairros brasileiros agora em Lisboa, que são apartamentos novos com dois tipos de elevador. Elevador de social e elevador de... Não tinha isso Não lá. tinha. Então a gente ainda, como nação, a gente ainda tem que sofrer um processo civilizatório ferrado. Eu tava vendo uma... É verdade aquela história que a gente foi o último, um dos últimos países a abolir a Não, isso é escravidão. É mentira. mentira isso aí. Na América Latina, sim. Tá. Na América Latina, sim. Mas de qualquer forma a gente era um Ah, país muito. Tinha muitos escravos aqui, né? Vinha muita gente da África, vinha, comparado com outros lugares ou não? mas ia também para os Estados Unidos, Da né? mesma forma. Só que nos Estados Unidos, se a gente pegar comparativamente, nos Estados Unidos a questão do racismo é muito pior. Aqui nós tivemos ministros negros na época do Império, nós tivemos o André Rebouças, os irmãos Rebouças, foram Uhum. dois baitas engenheiros que eram negros e que iam em festas da corte. O André Rebouças conversava, você via ele andando em Petrópolis com o Dom Pedro e conversando. Tipo, não tinha você é negro, não fala comigo. Não, tinha escravizado e tinha o liberto. O liberto tinha acesso à cidadania. Ele estudava, Perfeito. tá tudo certo. Nos Estados Unidos, Até pouco tempo atrás não. tinha banheiro Até pouco diferente. tempo atrás tinha banheiro. Não só banheiro e, tipo, você não podia entrar em escola de branco, Putz, né? Tinha um monte de verdade. coisa que ainda hoje ainda tem é, aquele movimento das vidas negras importam, né? Tipo, e aqui no Brasil o negócio é mais velado. A gente é mais falso. Às vezes eu acho que esse é o problema. E essa falsidade do brasileiro acaba levando assim. Não, Deixar não é que aquilo não mais mascarado. pode, né? Mas olha, não seria mais bonito você usar um uniforme para limpar minha casa? Vai ficar mais bonito. Aí não vai sujar tua roupa, não é? Então tem umas coisas que a gente soube lidar com o jeitinho brasileiro, que lá nos Estados Unidos o negócio é lei mesmo. Não, negro não pode entrar na piscina, negro não pode, né? Aqui não houve tanto. Era uma Tipo, coisa negro não mais podia. mascarada. Era uma coisa mais mascarada. Como continua até hoje. Né? Como continua até hoje. Isso você não vê na Europa. Eu conheci um lixeiro na Eslovênia que ele era casado com a secretária de cultura da cidade de Bled.
Sabe por que que ele Caramba, era cara. lixeiro? Ah, Foi, entre outras coisas, porque isso dava mais tempo para ele sair pesquisando na região de Bled, lá na Eslovênia, os bunkers nazistas da Segunda Guerra Mundial. Não é que ele era burro, não era porque ele não teve superior completo, ou não era porque. E tá tudo certo a secretária de cultura da cidade ser casada com o lixeiro. A gente tá muito longe desse tipo de pensamento. verdade. Por Você quê? tem lugares porque ainda a gente tem uma mente uma mente colonial. A gente ainda pensa como, por exemplo, fala-se muito de ainda sempre voltando essa a temática da escravidão. Ah, porque o Império atrasou né, é verdade que foi o último. Não, o último foi a Somália em 1981 e até 1991 ainda tinha, sabe assim? Sim. Então tem lugar muito pior. É... Que horrível, né? Tem lugar muito pior. Não, às vezes eu falo umas coisas, mas é horrível de qualquer jeito. Não, eu ia falar outra coisa aqui. Eu vou falar, mas. Eu ia falar assim, não, pô, país de verdade. Ah, pois é. Aí a gente tem uma questão que o problema é a mentalidade. Então, o branco, ele acha legal, passando do branco para outra tonalidade até o negro, o branco já se acha superior. Então ele acha que o funcionário dele não pode ter a mesma cor que a professora. Então eu vi você tinha que tentar chamar essa mulher aqui no teu programa. Eu vi uma entrevista com a única professora negra do ITA. Hum. Sabe o que é? Instituto Aham. Tecnológico. Ela é a única professora negra no ITA. Todos os alunos odeiam ela. Por quê? Por que quem entra no ITA? É elite. A elite olha aquela professora negra que vai dar física 32, sei lá, e que ela que vai te dar nota em cima daquilo que você estudar, e aquela elite branca está acostumada que aquela pessoa daquela cor vai fazer comida dela, vai lavar a roupa dela e não vai dar nota. Como assim ela sabe mais do que eu? Porque o PhD não tá tatuado na testa, né? Então a mulher tem enfrentamento direto lá. Porque a elite branca não tem uma parede, entendeu? Como que aquela mulher tá lá me dando aula, ou dando aula para meus filhos? E não é só isso, a gente fala de escravidão, fica muito gente, isso eu acho, fica muita gente olhando para o passado e não vê hoje. Você continua tendo trabalho escravizado, toda hora tem denúncia que nem uma mulher de Minas, a mulher, ela era criada pela família, era criada pela família desde que nasceu, desde pequena. E a mulher foi usada, abusada pela família de tudo quanto é jeito. Ainda por cima, no final da vida dela, casaram ela com o cara que recebia uma puta de uma fortuna de aposentadoria do exército, porque o cara tinha sido ex-combatente da FEB. Aí ela, como viúva, ia receber a pensão. Pergunta se ela recebeu alguma coisa. A família ficava com todo o dinheiro. A mulher acordava às 5 horas da manhã e ia dormir à meia-noite e pouco. Tem uma pessoa muito próxima de mim que ela foi literalmente vendida pra, e assim, ficou quase a vida inteira, né? Tipo assim, até os 20 anos e tal, sendo escrava de uma família. Pessoa próxima. Mas isso ainda tem essa questão desse colonialismo no brasileiro. É Né? uma coisa. E essa coisa da superioridade. É toda uma estrutura que a gente herda de Portugal, aonde doutor tem mais. Que nem eu em Portugal, quando eu vou dar palestra, eu sou doutor. Não interessa que eu não tenho doutorado. Eu sou branco, eu tenho a cor certa. Eu sei um assunto que eu estou tratando eles de maneira respeitosa, eu não estou acabando com Portugal, falando horrores, como muitos historiadores, às vezes, translocados falam. E às vezes o cara vai querendo lacrar, sabe? Sim. Aí, idiota. E eu acho que respeito todo mundo merece. E
Alguns. Até a segunda página. Pelo menos no começo, assim, antes de conhecer a pessoa. E agora, tem algumas coisas que a gente herda de Portugal, que é essa coisa da... lembra aquilo que eu falei antes da Revolução Francesa, dos status? De, tipo, você é nobre, tipo, não é todo Aham, mundo igual. aham. Entendeu? Em Portugal também. O fidalgo, filho de alguém, fidalgo, filho dalgo, né? Filho de alguém que a gente herda essa terminologia da Espanha. é, o fidalgo, ele era filho de alguém, que era filho de alguém, que filho de alguém que tinha sangue puro, não era misturado com judeu. O cara serviu em alguma geração algum rei, algum nobre de Portugal, então ele tinha acesso, por ele ter o título de fidalgo, ou conquistar o título de Ah, fidalgo, ele tinha acesso a determinados empregos que não eram dados a qualquer um. Tinham acesso a postos chaves no exército. Se você não, se você quisesse entrar no exército, se você fosse entrar no exército, tá lá no baixo, se você não fosse fidalgo. Então, essa coisa de classe, a gente ainda pegou um pouco não, pegou muito aqui no Brasil. E ainda carrega até hoje. Você é formado no quê? Qual o teu grau de formação? Você é PhD, você é doutor, você é não sei o quê. Se você está falando de argumento de autoridade, é, carteirada. carteirada. Então a gente ainda sente isso na sociedade no modo geral. Pô, você é É triste arquiteto, o que isso. que você tá falando aí, cara? Não é? Né? Isso é direto. Não. Você não é formado em história. Eu posso ser formado em história, mas eu formei muita gente em história. Porque as Boa. pessoas, elas tem muita gente, desde do meu primeiro livro, conheci uma menina, já tá formada há anos. Ela se interessou por história por causa do meu primeiro livro que eu lancei em 2011. Ela foi Olha aí. fazer história. Foi fazer mestrado, chegou até o mestrado. Eu tenho eu posso ser historiador, mas eu formei muita gente vai fazer história por minha causa, entendeu? Deve estar decepcionado até hoje. Que isso, cara? Não, tipo assim. Fala pra ela abrir um canal no Não, YouTube, porra. não, que é assim, não é aquela coisa, que é assim, eu fui atrás. Porque assim, o que acontece? Dentro de uma carreira acadêmica, você não consegue fazer o que eu fiz. De você fazer vários livros, conseguir divulgar como eu divulgo. E não, você tem que falar para teus pares, você tem que. É, A nossa. divulgação é uma coisa, a divulgação histórica é uma coisa, que é o que eu faço. É uma coisa. Agora, a pesquisa acadêmica em história é outra completamente diferente. Não, sim. É nesse sentido que eu tava falando. Ah, mas dá pra ser, por exemplo, divulgador científico sem. Sim, agora tá começando a surgir. Imagina se tivesse feito é, jornalismo pra ter que fazer isso aqui. Não, é que nem quando, Nossa. eu achei engraçado quando teve uma organização de historiadores aqui do Brasil que quando foi instituído que só podia ter título de historiador quem é formado em história, que me chamou para eu gravar um vídeo para explicar como que eu chegava nas pessoas, no público. Que eles não conseguiam. Tipo, não é o título que vai fazer diferença. Se você não souber, e o que me deu essa vivência? O YouTube. Porque como eu criei o canal para divulgar o meu Quantos livro, anos tá fazendo hoje? Aniversário, hoje né? é 7 anos. 7 anos. Como eu criei o canal para divulgar o que eu tava, meus livros inicialmente, depois aí eu comecei aí eu tava fazendo um outro livro, eu falei, pô, isso aqui dá um vídeo, e também eu já dava spoiler, até criava expectativa daquele livro que eu tava escrevendo, quando fosse lançado, né? Total. E aí o que que aconteceu? Eu tive que abaixar muito a minha bola, porque eu tive a sensibilidade de entender que um monte de gente não teve as oportunidades que eu tive na minha vida. Assim, apesar de não ser de classe alta, por uma herança, eu acabei estudando em bons colégios. E só isso já me deu acesso a informações que o pessoal que eu tava falando no YouTube eu descobri que não tinha. Tipo assim, é uma coisa que pra mim era normal, e eu comentei en passant, eu falei, mas se estiver na escola tal, eu não vou ficar explicando. Não, eu precisei. Depois eu vi os comentários, e aí Exato. foi o choque de realidade. Quando você lê os comentários, tem gente que não gosta, que faz, né, se acha superior. Né? Eu estou dando meu material e que se dane, é isso que eu sei, é dessa forma que eu sei passar e tal. Se você tiver um pouco de humildade e ler,
Você fica chocado. Porque às vezes a pessoa não sabe, ela não teve, ela não conhece aquilo, ou aquilo não faz parte da vida dela, não tem obrigação de saber. E aí você vai, aí eu fui apurando. Hoje eu sei, às vezes, é que nem a minha mulher trabalha comigo. Ela prepara muito da pesquisa. Quando eu pego o texto dela, eu começo, não, tal pessoa, e eu sei as pessoas, porque daí, como eu lanço o livro, eu conheço as pessoas que fazem parte do canal há 7 anos. Que massa, Então, cara. eu sei como elas pensam, então eu tenho uma amostra, é pequeno, né? Mas eu tenho uma certa amostra do que eu sei que vai causar ruído na comunicação. Então eu limo, eu tiro, eu mexo, até ficar de um jeito que eu sei que. Ah, agora tá bom. Vai dar. Se a pessoa não conhece nada, vai conseguir.